informações aqui dentro do BMC News. Chegou a hora de convidar o nosso professor Marcos Vinícius de Freitas, que participa todas as sextas-feiras, especialista em relações internacionais. Muito obrigado pela presença, professor. Bom tê-lo aqui novamente. Prazer conversar com vocês sempre. Bom dia. Maravilha. A gente está vendo essa notícia, né, a respeito da morte do líder do Hamas, que foi muito comemorada por Israel, e a gente queria saber o quanto isso altera as dinâmicas regionais e o equilíbrio de poder entre Israel e o eixo com influência do Irã, incluindo o próprio Hezbollah, na sua opinião. O Irã chegou a dizer que a morte dele fortalece o espírito de resistência. O que isso pode significar, na opinião do senhor? Veja, nós vamos acompanhando o que vai acontecendo, e claro que para Netanyahu é sempre uma celebração quando isso acontece, afinal é uma vitória importante ele estar ali aniquilando vários dos líderes do Hamas e também do Hezbollah. Então, este tem sido um objetivo e uma forma de ele interagir em todo esse processo. Agora, o fato é, e isto não sou eu que estou falando, já é sendo comprovado aí internacionalmente, é de que para cada líder morto aparecem 2 ou 3 novos, com a possibilidade de ter uma ascensão maior nesse processo todo. Então, se esse tipo de solução efetivamente funcionasse, e este que é o grande desafio, o Iraque não teria se transformado no que se transformou, a Líbia não teria se transformado e não estaria na situação em que se encontra, e o próprio Afeganistão, é só nós lembrarmos, depois que os Estados Unidos saíram, caiu imediatamente na mão dos talibãs. Então, efetivamente, o que nós notamos é que esse tipo de ação pode ter ali uma dinâmica interna importante para se dar a impressão de que você está ganhando a guerra e tudo isso, mas o que nós vemos é que o alistamento ou o crescimento do Hamas como um grupo subterrâneo também está acontecendo nesse momento. Então, este é o grande desafio, porque, em primeiro lugar, não se sabe o que Netanyahu deseja efetivamente, ele já falou ali de querer estabelecer uma troca de regime na região, e nós sabemos e já vimos aí, baseado nos outros pressupostos, nas outras situações, que esse tipo de alternativa, esse tipo de ação não teve efetividade. Até porque, eu comento sempre, quando você quebra uma ordem institucional, você precisa estar disposto a estar ali, dentro daquele cenário, por dezenas de anos, para tentar estabelecer uma nova narrativa e uma nova realidade, o que não acontece. Então, é triste, mas o presidente Biden disse que talvez seja um momento aí de criarmos uma ocasião para ter um cessar-fogo, mas efetivamente a impressão que se tem é que Netanyahu não pretende isso, e o Hamas já anunciou que não haverá a devolução de nenhum sequestrado desde o dia 7 de outubro, naquela ação horrível, né, na atrocidade que aconteceu com aquela ação no dia 7 de outubro, mas o Hamas anunciou que enquanto não houver cessar-fogo, não haverá devolução de nenhuma pessoa que está sob o controle do Hamas. Exatamente, os reféns, né, professor? Aí a gente até se chegou a falar em algum momento, quando o próprio Netanyahu veio a público dizer que a faixa de Gaza não estava mais nas mãos do Hamas, de que poderia ter um cessar-fogo ou o fim dessa guerra, mas como o senhor traz e pontua, isso agora novamente volta a parecer algo distante. Em termos da política internacional, né, com essa possível derrota do Hamas e mesmo com essa manutenção da presença militar de Israel em Gaza, na opinião do senhor, quais os desafios que Israel vai enfrentar justamente nessa arena internacional para manter o apoio diplomático ou até recuperar parte do apoio diplomático que já perdeu? É só você notar duas coisas, né? Israel e o governo Netanyahu anunciava que o líder que foi morto ontem, né? Ontem, o grande líder do Hamas, que foi ali o que perpetrou os atos do dia 7 de outubro, havia uma grande divulgação de que ele estava escondido nos túneis. E, de fato, ele foi encontrado no apartamento e, aparentemente, com uma arma na mão.
E o que a gente viu, e a grande propagação disso, e dessa imagem, foi de que havia ali, e ele continuava na resistência, ao invés de estar se escondendo. E isso gera aquele apoio de uma população que se encontra acuada justamente em razão daquilo que tem acontecido. Internacionalmente, a condenação é muito grande com relação a Israel, e o que é lamentável é que, infelizmente, Israel, que foi o país e a própria população de judeus que sofreu a questão do Holocausto, aquele processo horroroso da Segunda Guerra, imperdoável pela Alemanha, mas e que sempre teve aí um papel muito importante em ensinar para a opinião pública global o que é a perseguição religiosa, o que é a perseguição em razão de uma cultura, o que é a perseguição justamente baseada no sentimento antissemita. Infelizmente, o que se observa é que esta narrativa, que Israel sempre foi muito importante para relembrar ao mundo, está sendo perdida. Veja isso na ação que você tem na Corte Internacional de Justiça, e você vê mesmo que para os Estados Unidos a situação é difícil internacionalmente, inclusive na política doméstica, e você vê a mesma situação acontecendo aí com outros líderes manifestando-se contrariamente à atuação de Netanyahu, nomeadamente, por exemplo, o presidente da França, que tem um relacionamento histórico com o Líbano e que relembrou a Netanyahu a importância de se cumprir as regras estabelecidas pelas Nações Unidas, uma vez que foi numa reunião, foi a declaração do Estado de Israel aconteceu a partir das Nações Unidas. Então você nota que, infelizmente, o governo Netanyahu, e isso é importante enfatizar, não é a população, mas o governo Netanyahu está perdendo aí aquele apoio inicial que teve, justificadamente, em razão do 7 de outubro. Isso é uma coisa quase que universal, e você observa isso aqui na China, você observa em outros lugares, e obviamente os países ainda, alguns países do Ocidente que continuam com uma narrativa de apoio, é mais um apoio aos Estados Unidos do que efetivamente um apoio à ação de Israel. Professor Marcos, muito prazer falar com você. A gente teve aí uma série de indicadores econômicos, atividade econômica chinesa, e a pergunta aqui, principalmente para nós investidores, olhando um pouquinho para as nossas commodities, né? É suficiente? Vocês, assim, de uma forma geral, ficaram satisfeitos? Ou vamos precisar, ou vamos aguardar novos estímulos, né? A gente olha aqui muito para o minério de ferro, o preço do aço, enfim. Como que fica a preocupação em relação à atividade econômica local, ao setor imobiliário, segmento imobiliário? Após esses dados, a gente teve alguma surpresa marginalmente positiva ali, produção industrial, mas será que é suficiente para bater as metas aí de crescimento nesse ano? Um prazer conversar com você sempre, Marcos. Saravalli, e aí é importante você lembrar de uma coisa, né? Obviamente que a China é recente da recessão global. Isto não há dúvida nesse processo todo de que a pandemia da Covid, a guerra da Ucrânia e a guerra agora no Oriente Médio tem sido prejudicial para a China, que teve ali o seu modelo econômico baseado na exportação. O mundo em recessão não ajuda nesse processo todo, e o que você observou, e aqui é importante ressaltar, é que a China vinha no processo de transição do modelo de exportação para um modelo baseado no consumo interno. Só que nesse processo de transição ele enfrenta aí a oposição dos Estados Unidos, enfrenta problemas justamente na questão da recuperação econômica, e obviamente que o nível de crescimento deu uma desacelerada, acompanhando aquilo que está acontecendo globalmente. Só que o governo fez aí, como você sabe, você mesmo falou, toda essa série de medidas, e que se acredita que talvez ainda haja um arsenal de possibilidades e de outras medidas que venham a estimular ainda o crescimento doméstico e do consumo doméstico. Só que tem uma coisa importante, viu, Saravalli? Os números de uma semana atrás, não é, que quando os chineses celebraram o feriado nacional, quando eles comemoraram aí
o aniversário da República Popular da China e da sua fundação, você teve um crescimento econômico, um crescimento no consumo sobremaneira comparado aos anos anteriores, na questão de viagem. E veja que interessante, em uma semana, o comércio eletrônico chinês correspondeu a 5% do PIB brasileiro de um ano. Então, isso gerou aí um estímulo grande nesse processo todo e, obviamente, claro que a Bolsa teve aí alguns momentos positivos, mas o chinês ainda não confia 100% no mercado imobiliário. O chinês prefere investir na educação dos filhos, na compra de imóveis, e essa retomada aí é importante na aquisição de imóveis, e é nesse sentido que ele vai investindo dinheiro nos próximos meses e anos. Obrigado, professor Marcos Vinícius de Freitas, pela participação nesta sexta-feira. Uma boa noite, um bom fim de semana para o senhor. Para vocês também, sempre um prazer conversar com vocês.